É, a banda tem um novo componente aí para cantar, né? Grupo. Parabéns, casal, pela bênção dessa criança. Tiagão, você roubou a cena, meu. Ficou com vergonha? Eu também fico com vergonha quando estou aqui na frente. Valeu a pena? Valeu a pena. Ficou com vergonha, mas valeu a pena. Boa noite! Que bom que vocês vieram na casa de Deus. Mais um momento onde nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, estudar a palavra. Eu estou vendo alguns rostinhos que eu ainda não conhecia. Prazer, meu nome é Roberto. Eu estou servindo aqui a região Pederneiras, Bauru e Ipitinga, com prazo de validade até o final de dezembro. Mas eu sou pastor aqui na região e é uma alegria ter vocês, que é a casa de vocês também. Amém? Nós estamos numa jornada estudando sobre a palavra de Deus, a ideia de encontros de personagens importantes que tiveram encontro com Deus, personagens que não eram perfeitos, mas a partir do momento que tiveram ali um contato com Deus, a vida deles foi totalmente transformada. Nós estudamos sobre Adão, cometeu um erro terrível, só que mesmo em meio ao erro, mesmo em meio às consequências do pecado, Deus ofereceu para ele esperança. Nós estudamos sobre Jacó, um outro personagem importante no contexto bíblico. Ele, que foi conhecido por ser um enganador, teve um nome alterado, passou a ser chamado aquele que luta com Deus. Hoje nós vamos estudar sobre um outro personagem, um personagem também conhecido do texto bíblico, um personagem conhecido por sua característica, por seu temperamento, mas nós vamos ver que esse personagem foi além também, um homem que teve um encontro com Deus. Da maneira como vocês estão, curvem suas frontes, vamos falar com o nosso Salvador. Pai de amor que habita nos mais altos céus, graças te damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui está a sua igreja. Nós já louvamos, ouvimos essa bela mensagem cantada e agora iremos abrir a tua palavra. Pai, por favor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito nos faça entender a sua vontade para a nossa vida, que Ele traduza as palavras que eu vou falar e que elas penetrem dentro da nossa alma, do nosso coração, possamos sair daqui com o desejo de estar mais perto do Senhor. Continue conosco, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu perguntar, alguém de vocês sabe o significado do seu nome? Qual que é o seu nome mesmo, irmão? Vera. Ficou Vera, né, que você perdeu. Qual que é o significado de Vera Luz? Verdadeira luz. Chique, né? Mais alguém sabe? Fala para nós aí, Lô. Seu significado. Saúde plena. Por isso é assim, né? Toda fitness, né? Saúde plena, tudo mais. Você, querido irmão, qual que é o significado do seu nome? Nadadora? Eu não sabia não que você era nadadora. Tiago, eu lembro, eu acho que é aquele que Deus ama ou... Não? O que isso significa? Como é que é? Peraí, vai falar bonito aqui. Segura no calcanhar. É, que Deus protege também. Acho que tem tem diferença ali, que faz todo o negócio ali. Que vem do nome de Jacó, segurando o calcanhar, isso mesmo. Alguém mais sabe o significado do nome? Paulo. Duvido que sua mãe procurou para colocar seu nome nessa. Eu sabia que era pequeno ou humilde. Humilde. Olha lá. Ai. Você, irmão, qual que é? Deus é gracioso, Deus é conosco. Nome Ivana. Ivana. Fala o seu nome que está gravando e o significado lá atrás. O Google, né? É possuidor de bondade ou mantenedor do bem. Mantenedor do bem. Rapaz.
Sabe o significado? Significa brilhante na glória. Chique, né? Brilhante na glória. Eu falei, rapaz, eu duvido que minha mãe tenha escolhido esse nome por conta do significado. Eu acho que está mais para assistir o show da virada do Roberto Carlos, alguma coisa assim, né? Só gostava. Mas meu nome não é Roberto Carlos, é só Roberto Passos, só, tá bom, cerqueira. Né? Nome. No contexto bíblico, o nome tinha significado. Nós vimos isso com Jacó. Nós vimos também isso que Adão, ele vem da terra, por isso esse nome. E agora nós vamos ver um outro personagem que tinha um nome, que tinha um significado por trás, que norteou a jornada da sua vida. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Acredito que vocês já conheçam sobre este personagem. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, nós vamos ler os 2 primeiros versos e avançar para o último trecho dessa película. Todo mundo achou? Êxodo capítulo 2, verso 1 diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Esconderijo. Geralmente é tudo ao contrário, né? Criança, tem uma criança linda ali, mas geralmente criança tem cara do quê? De joelho, o povo fala. E hoje em dia, e como sempre, as pessoas gostavam do quê? De mostrar o seu filho, publicar foto no grupo da... Minha tia pede pro meu primo, coloca a foto dele, aí pronto, todo mundo, que lindo, Rafael. Alegria da família. Nesse contexto, a mãe está escondendo o pequeno bebê, por quê? Porque tem um decreto de morte. Acabou de nascer e todos estão procurando matá-lo por ordem do rei. O contexto é histórico, vocês sabem. A mãe faz ali algo, ela prepara, ela coloca o menino num cesto, coloca no rio. E ele é direcionado e acaba chegando até a filha de Faraó. Então, verso 9, vamos avançar. Disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E agora que interessante, quando eu estava lendo essa história, estudando, eu não tinha percebido que quem dá o nome de Moisés é quem? Quando nós vemos ali sendo menino já grande, não foi quando era pequeno, não sei como é que chamava a criança, ô menino, um filho, moleque, a gente usa, mas sendo menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Nosso personagem de hoje, Moisés. Eu não sei se você tem um contexto bíblico, se já estudou essa história. Eu não sei se você começou o ano e está chegando no final, fazendo o ano bíblico. Eu confesso que quando eu estou fazendo o ano bíblico, eu fico torcendo para Moisés morrer. Porque demora a história dele, né? Tem um monte de detalhe, um monte de coisa acontece. Um monte de coisa, idas e vindas. Você vê algo acontecendo nas repetições. Eu falo, eita Moisés, não acaba a história dele. E Moisés é um dos personagens mais citados no texto bíblico. Mais de 800 vezes aparece o nome dele. Referências no Antigo e no Novo Testamento. Ele é relacionado à lei de Deus. Quando os escribas, fariseus mencionam no Novo Testamento, os livros de Moisés estão se referenciando ao Pentateuco que ele escreveu, orientado por Deus. Um grande profeta, um homem que teve milagre na vida dele, um homem que foi tirado das águas, mas a história que nós vamos ler nessa noite
foi o momento que ele estava no deserto. Uma coisa é você saber o seu nome, isso é muito importante. O nome no contexto bíblico estava relacionado com características às vezes físicas ou atitudes que as crianças tiveram no momento do nascimento, ou da dor, quem sabe, que nem a história de Jabes, que a mãe sentiu no parto. A mãe não olhava qual nome estava na moda, Enzo, Valentina, falava, vou escolher esse nome. Tinham características. Hoje teria uma criança que chama Roberto, né? Mas, pasmo, na associação tem 4 pastores que chamam Roberto. Eu nunca presenciei isso. A maioria perto de aposentar. Só eu que estou no começo da jornada. Os nomes eram por características das pessoas. Ele recebe esse nome. Mas o mais importante da nossa jornada é saber qual é o nosso propósito. Para que nós existimos? Moisés, ele tinha uma missão. E no decorrer da jornada dele, ele foi entendendo isso. O trecho no verso 10, ele tem uma lacuna e é muito parecido com o contexto de Jesus. Nós vemos a história do nascimento de Cristo e não fala muito a respeito ali da sua infância. Um pouquinho, uma outra página fala ali dele perdido, voltando de Jerusalém, seus pais. Mas da mesma forma não fala exatamente como foi a infância de Moisés. Aparece ele justamente um homem já adulto no verso seguinte. Então ele nasce, a mãe faz toda aquela preparação para que ele fosse encontrado ali pela filha. Ele então é encontrado pela filha do faraó. Ele passa um tempo na casa com a mãe, sendo educado por ela. Agora ele vai para o palácio e ele começa a viver com a filha do rei da nação mais poderosa do mundo naquela época. Já imaginou? Ser adotado? A gente vive numa geração, os meninos que gostam de futebol. Ser adotado seria muito bom, mas só de ser amigo do Neymar, os meninos já ficam felizes. Os benefícios, aquilo que é ofertado, você poderia se vislumbrar. Só que Moisés sabia quem ele era. As raízes foram deixadas na sua infância. Era algo tão forte. Ele entendia que, de acordo com a promessa feita com um parente muito distante a Abraão, de que o povo dele estaria no Egito, passaria um tempo como escravo, e depois que acabasse esse tempo, eles voltariam para onde? Para a terra prometida. Então, nesse anseio, nessa vida onde ele estava aprendendo sobre o Egito, mas também lembrando a respeito do propósito de Deus para a vida dele, o texto conta que ele tomou uma atitude, pois os seus irmãos estavam sofrendo. Capítulo 2, verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. Enquanto ele vivia ali no palácio, enquanto ele estava bem, os seus irmãos estavam o quê? Sofrendo, vivendo como escravos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. E os detalhes que eu acho fantástico. Olhou de um lado para o outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés, ele aprendeu as artes militares de combate no Egito. O povo era escravo, não tinha como ele ter aprendido isso na sua infância. Então ele era um guerreiro, além de ter aprendido com respeito à cultura, ele era alguém que sabia lutar. Ele sai e vê uma pessoa sofrendo. Eu não sei como que, se era um parente próximo, se era simplesmente um hebreu. Ele vê aquele amigo, aquele sangue do sangue dele, e ele resolve matar quem estava maltratando uma pessoa amada dele. Atitude certa? Vocês acham?
Sim ou não? Tá bom? Se fosse alguém maltratando um filho seu, é fácil falar do outro, né? Se fosse alguém machucando uma pessoa que você ama, a atitude certa, revidar, e aí? Pensaram por esse lado? Continua assim. Quando nós olhamos Moisés, Moisés errou. Mas quando nós nos colocamos no lugar da pessoa, imagine que você vê, ser duro aqui na palavra, alguém violentando uma pessoa que você ama. Eu não pensaria 2 vezes. Talvez teria essa mesma atitude de Moisés. Foi isso que ele fez. Só que aí está o detalhe. Ele tinha a força, tinha o motivo, mas a ação que ele teve não foi guiada por Deus. E por conta disso, quando nós olhamos, ele sai no dia seguinte. 2 hebreus agora estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? A qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? As pessoas já estavam cientes daquilo que estava acontecendo, do que Moisés tinha feito. Talvez Moisés já fosse uma figura conhecida, que alguns já imaginavam por ele ter essa possibilidade de viver no palácio, quem sabe alguns tinham inveja de Moisés, a gente não sabe o que acontece. Mas o fato é que as pessoas ficaram sabendo. Talvez, eu acredito, que aquele que ele livrou foi a pessoa que estava neste momento questionando a atitude de Moisés. Pois ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Talvez. Moisés, então, eu acho fantástico o detalhe do texto, no verso 14. Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Sonhos, planos. Conhece alguém que teve uma história parecida? Futuro, algo fantástico, quem sabe pela frente, e uma decisão que a pessoa tomou no momento de ira, de raiva, de nervosismo, mudou a trajetória da vida dela. E a gente conhece várias histórias assim. Alguém que no momento de ira perdeu a cabeça e fez uma besteira. Alguém que não pensou 2 vezes quando pisaram no carro dele. Alguém que cometeu algo que se arrepende até hoje. Da mesma forma que Adão, da mesma forma que Jacó, da mesma forma Moisés. Ele tem medo e foge. Percebe os contextos, os contrastes que a Bíblia apresenta? Ele foge, e a jornada de fuga dele, da mesma forma que Jacó, é um local sem destino. Ele vai para um local onde ele não imagina o que tem pela frente, fugindo da presença daqueles que ele queria defender, fugindo da presença do Faraó, quem sabe fugindo da presença do próprio Deus. Peso da consciência. Ele vai então para Midian, por essa terra. As coisas acontecem, ele acaba encontrando o amor da vida dele por lá. O sogro o recebe muito bem. Parece que ali vai acabar a história desse homem. E esse trechinho do capítulo 2 é a única parte que conta a história de Moisés, homem. Mas este homem Moisés passa nesse local 40 anos. 40 anos. Como disse, Moisés conhecia as profecias. Ele sabia que o povo tinha que voltar para a terra dele. Ele sabia que o tempo estava próximo.
E de repente o Senhor aparece para Moisés. E esse trecho é fantástico. Vamos lá para o capítulo 3. Olha que interessante. Moisés, que perito em luta, agora se vê cuidando de ovelha. Ele é um animal com mais dificuldade de entender. E ele está cuidando, criando humildade, aprendendo com os desafios de ser um pastor, procurando defender a sua ovelha. Capítulo 3, verso 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E o verso 6 eu acho fantástico. Olha o que o Senhor diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus, ele aparece no meio do deserto. Tem alguém passando por algum deserto? Tem alguém passando por um momento de perturbação? Nesses momentos, Deus, ele se manifesta. Quem entende às vezes? No meio de uma sarça, ele falou com o seu filho querido. 40 anos. 40 anos aprendendo no Egito. 40 anos aprendendo no deserto de Midian. Depois de 40 anos guiando o povo até a Canaã prometida, rodeando o deserto. Alguns acreditam que Moisés possa ter escrito o livro de Jó nesse período, aprendendo com a paciência, aprendendo com as lutas, aprendendo com as dificuldades da vida. O deserto é um local, de acordo com o contexto, alguns olham só pelo lado do sofrimento, e realmente muitos passam por um deserto. Mas o deserto é um local de aprendizado, é um local de transformação, onde Deus, ele muda o caráter daqueles que por lá passam e torna essas pessoas mais fortes. O próprio Cristo passou pelo deserto, 40 dias e 40 noites, foi tentado pelo diabo e depois disso iniciou seu ministério. Está passando pelo deserto? Vai passar. Aprenda as lições desse deserto. Deus, ele quer transformar eu e você para nos tornarmos mais fortes para a glória de Deus. Moisés está nesse deserto. Deus fala com ele. E é interessante que Deus chama. E ele chama pelo nome. Ele fala: Moisés, Moisés. Já imaginou Deus nessa noite chamando você pelo seu nome? Eu lembro quando eu aprontava, meu apelido em casa é Beto. Aquela tia sempre, né, que puxava o bochecho, falava Betinho, bicho. Já viu a cara da criança traquina, né? Mas minha mãe, quando estava brava, ela falava: Roberto Passo Cerqueira, vem aqui o quê? Agora. Se não, já viu, né? Vai acontecer. Chamar pelo nome. Deus, ele está chamando esse profeta, esse homem dele. E quando tem essa interjeição, Moisés, Moisés,
Nós vemos acontecer em Jerusalém, Marta, Marta, Abraão, Abraão, alguém que está totalmente perdido do propósito, não entendendo o que está acontecendo, e Deus está chamando, falando: ei, acorda, eu estou te chamando para algo especial. E Deus então fala com Moisés, ele dá as credenciais de quem ele era: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos seus pais. Sou eu que estou falando. Com certeza, quando Moisés ouviu a voz de Deus, ele lembrou de toda a promessa que Deus tinha feito para Abraão, que eles não ficariam no Egito para sempre, que eles iriam sair daquela terra e ir para uma terra prometida, uma grande nação. O povo já era uma grande nação, mas eles não estavam na terra prometida. Eles tinham que sair dessa terra. Só que como que eles iriam sair agora que eles eram escravos? Então Deus chama Moisés para ser o libertador desse povo. Um chamado. Depois de Moisés ter feito algo terrível, 40 anos da vida se passaram, mas o chamado de Deus ainda estava pronto e preparado para ele. Falei de propósito. Qual que é o chamado de Deus que ele tem na sua vida? Já parou para pensar? O que Deus quer de você neste mundo? Onde Ele quer que você seja uma bênção, uma influência? Quando eu era diretor jovem, eu geralmente não falo isso, mas compartilhando. A visão que eu tinha de igreja era apenas o ministério dos bravadores. Eu fui nomeado diretor jovem da igreja que eu frequentava. Qual a loucura que fizeram, né? Tá bom? E eu estava num congresso, e nesse congresso eu vi a oportunidade de servir como missionário. Eu falei: por que não? Fica um ano fora, um ano sabático, vou aprender uma nova língua, vou fazer o propósito de Deus, volto para o meu país e sigo o meu objetivo de ganhar dinheiro. Afinal de contas, eu queria ser rico, esse era o meu objetivo. Essa era a ideia. E de repente um amigo, pastor, ele chegou e falou: Roberto, em vez de você ir como missionário, ficar um período, por que você não faz teologia e vai aonde Deus manda? Por dentro eu olhei para o pastor e falei: esse pastor está maluco, né? Se ele souber quem eu sou, tanto que lá pronto, ele vai entender que não tenho vocação alguma para ser pastor. Vocês estão dando risada? Pergunta para os meus amigos. Eles falam: você era o pior de nós. E não só por aprontar, é que eu tinha as ideias, mas misericórdia, né? Mas nunca me senti capacitado, e a cada dia eu me sinto. E quando Deus chama, Ele aparece. Deus, Ele não falou comigo, foi através de uma pessoa. Eu falei: esse pastor está meio maluco. Pastor Marcos, homem de Deus. Mas Deus, Ele foi chamando, diferente de Moisés. Olha assim para Moisés, Moisés é teimoso. Deus fala com ele, e ele fala: não, Senhor. Deus coloca um argumento, mostra para ele: ei, eu vou estar com você. Ele fala: não, Senhor, manda outro. É que Deus fica bravo ali com Moisés, até que ele aceita o chamado. Deus convida ele para sair de onde ele estava, de cuidar de ovelhas, para levar as ovelhas de Deus para a terra prometida. Esse foi o chamado de Moisés. E a primeira atitude que ele teve foi o medo. Se achar incapaz de olhar para os seus defeitos, para os seus erros, e achar que não é capaz de fazer a obra de Deus. E olhando para a jornada de outros profetas, todos eles tiveram esse medo, esse senso de incapacidade. Deus não chama aqueles que se acham melhores do que os
Ele é capaz de usar aquele que plenamente não é capaz de fazer nada, que se esvazia. Pois quando nós estamos vazios, Deus ele preenche tudo aquilo que nós precisamos para a honra e glória dele. Não sei se vocês estão em momentos de comissão, de nomeação. Se Deus chamar para algum propósito, queridos, lembre que Ele vai estar com você, que Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar nessa jornada. Deus mesmo falou. Vamos lá para o verso 10. Deus fala ali nos versos 7 até o 9 de toda a luta que eles estão enfrentando, e no verso 10 o Senhor fala: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Verso 11, a resposta de Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? É uma pergunta interessante, sim ou não? Vamos parar e imaginar, tenta se colocar no contexto. É como se você estivesse hoje, quem sabe aqui no Brasil, você pegasse um avião, fosse até os Estados Unidos para tentar falar com o Trump, para tirar o povo israelita de algum lugar, ou... Imaginou? Chega a ser até absurdo. E a pergunta de Moisés é essa: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para fazer a tua obra? E a resposta de Deus ela é fantástica. Enquanto Moisés pergunta quem ele é, a resposta de Deus é: eu serei contigo. Este será o sinal entre mim e o meu povo. Moisés pergunta quem ele é, e a resposta de Deus fala: eu serei contigo. E na sequência ele fala no verso 14: eu sou que sou, e estarei com você. Eu estarei com você, Moisés. O Deus de Abraão, que deu um filho para um homem que não tinha possibilidade, que a esposa não tinha possibilidade de ter filho. O Deus de Isaac, os milagres que aconteceram na vida dele. O Deus de Jacó, que fez com que aquele homem, sem nada, se tornasse, mudasse o nome dele para alguém que lutou com Deus. Esse Deus estava falando, Deus dos antepassados, a promessa: eu estarei com você. Moisés então mais uma vez roga para que Deus mude, escolha uma outra pessoa. Capítulo 4, verso 10: disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado do que, queridos? De língua. Eu não consigo falar, Deus. Alguns imaginam que ele tinha alguma dificuldade na fala, outros que ele tinha perdido a língua para se comunicar com os egípcios. O fato é que Moisés não se achava capaz, não só pela sua vida, mas também ele, quem sabe, não tinha um currículo para fazer aquela função. Ele se achava incapaz. Quando não tive a oportunidade de servir lá fora, nos momentos mais difíceis, foi a primeira vez que eu preguei em inglês. Primeira vez, na realidade, foi num local menor. Os irmãos eram bonzinhos. Então eles assim, falaram que entenderam tudo, mas eu não acreditei tanto não. Mas pela broderagem, né? Foi 10, eles falaram. Só que eu tive que pregar na Central, na igreja central de Lauceston. Uma cidade grande, tinha ali uns 150 mil habitantes. A igreja por volta de uns 60. Máximo ali batia uns 100 pessoas em um dia assim especial. 80. E gente, eu estava morrendo de medo de falar. Porque uma coisa é você pregar num grupo de pessoas menor, outra coisa era falar numa língua que até hoje eu não domino, mas falar nessa língua diferente de outras pessoas.
E foi um sermão que aconteceu algo inexplicável. Eu estava pensando em falar sobre Lázaro. Eu falei, não vou falar no primeiro sermão a respeito de morte. Estado dos mortos, quem sabe eu me embanane ali e fale algo nada a ver. Eu pensei em falar sobre um outro personagem. E quando eu estava no culto, fiz uma introdução, comecei a conversar com as pessoas o que eles achavam desse texto, e andando ali pelos corredores, e de repente, quando eu olho para o lado, o semblante da pessoa que estava na frente, assim, mais ou menos nesses bancos, parecia que a pessoa tinha morrido, mas na verdade era um desmaio. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, as pessoas perceberam que algo aconteceu, se levantaram, foram ajudar, afastaram a cadeira e deixaram a senhora ali deitada, respirando, chamaram o SAMU. Meu primeiro sermão, aconteceu isso. Aí eu não sabia se continuava, veio a pianista para não ficar aquele clima, começou a tocar umas músicas, só música de velório. Eu falei, pronto, a pessoa foi dessa para melhor. Isso é o que eu faço. Aí o primeiro ancião veio, falou comigo, daqui a pouco ela vai, a ambulância deve chegar, você continua o sermão. E foi exatamente o que aconteceu. A ambulância chegou, falei, então, né, gente, é difícil, né? Sabia o que falar na frente. E depois eu continuei o sermão e as pessoas falaram que foi uma bênção. O pastor ficou brincando comigo. O primeiro sermão você termina quase 1h30 da tarde, né? E ninguém saiu, você é poderoso, né? Sabia aí da vergonha que eu estava, não sabia o que fazer. Mas Deus capacita. Às vezes acontecem situações que por medo do que pode acontecer, nós não aceitamos os desafios. Mas se Deus ele tem um chamado para você, para a sua vida, se Ele tem tocado no seu coração, filho, vai por esse caminho. Se você tem certeza que é a voz de Deus falando com você, pode ir. Deus ele vai estar com você. Olha o que ele diz para Moisés. Moisés fala que ele é pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor responde: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Pois vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Vai, filho. Fala. Leva a minha mensagem. Compartilhe esse propósito. Moisés, ele reluta, mas ele acaba indo. E ele vive experiências fantásticas. Ele vê o Egito ser destruído por conta da palavra de Deus. Ele vê milagres atrás de milagres acontecendo. Ele lidera um povo que tem fome e Deus manda pão do céu. Ele lidera um povo que reclama querendo carne e Deus envia carne. No momento de dificuldade, quando eles estão na frente de um mar que não tem saída, o Senhor promove um meio e eles conseguem passar no meio das águas. E você para e pensa: eu queria estar neste momento, quem sabe para a minha fé estar mais forte, não ser abalada. Mas querido, para e pensa na jornada da sua vida. Quantos milagres já aconteceram para você estar aqui? Quantas vezes Deus te livrou de coisas terríveis que poderiam acontecer? Quantas oportunidades foram abertas por esse Deus que prometeu que estaria do seu lado? E Ele permanece fiel. Esse é o nosso Deus. Ele promete estar com a gente. Mas nos momentos de luta, às vezes nós esquecemos esse Deus. Num momento de deserto, num momento de fogo, esquecemos que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. De tudo aquilo que nós pensamos. Moisés, ele assassinou uma pessoa.
Moisés, ele duvidou da capacidade dele. Só que chegou um momento que Moisés se achou que era melhor do que ele realmente era. Vamos avançar lá para Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Capítulo 20, versos 10 a 12. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. Bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. É um texto pequeno, mas vocês sabem o que aconteceu por conta dessa atitude de Moisés. Estou com o povo pelo deserto. Deus tinha falado para ele: fala com a rocha, que a água vai sair. E Moisés foi lá e feriu a rocha. Eu confesso que eu ficava com dúvidas, mas como Deus foi duro? Por que Deus, ele não apenas deixou com Moisés? Afinal de contas, esse povo estava reclamando da água, povo. Naquele momento, Moisés se achou melhor do que o povo. Ele que anteriormente tinha falado: Deus, se o Senhor eliminar esse povo, tira o meu nome do livro da vida. Nesse momento ele achou que era maior do que o próprio Deus. E tem vezes na jornada nossa cristã que nós temos atitudes parecidas. Achamos que pelo nosso conhecimento, que somos os donos da verdade. Queridos, é nesse momento onde nós muitas vezes caímos. O Senhor falou para ele: fala com a rocha. A rocha simbolizava Jesus, vocês sabem disso. Moisés, ele toma outra atitude. Ele continua andando pelo deserto. Ele chega às portas da terra prometida. Mas o Senhor fala para ele: você não vai entrar. Vocês têm criança, né? É difícil falar não para criança hoje em dia? Desafiador, né? Tem uns que tem assim, ó, persuasão. Ficam ali até nós vemos que Moisés, acreditamos que ele queria entrar neste lugar. Mas ele aprendeu a obedecer à vontade de Deus. Nessa jornada de alguém impossível, que matou uma pessoa, que viveu pelo deserto, nessa jornada de altos e baixos, essa é a jornada cristã. No decorrer da carreira, Moisés entendeu que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Ele aprendeu com os nãos que Deus muitas vezes nos dá. Ele tinha criado um povo. Olha que injustiça. Poderia fazer birra e gritar: Senhor, eu guiei este povo e por um erro. É assim a nossa atitude muitas vezes. Jogamos de lado toda a fé, toda a história, toda a nossa jornada, porque Deus falou não. E como crianças birrentas, às vezes questionamos o nosso Deus, mas esquecemos que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Esquecemos que Deus, Ele olha além. Então por isso esse personagem é importante, que mesmo no meio de um não de Deus, aprendeu a confiar. E
Deus, como sempre, tinha algo melhor para Moisés. Nós acreditamos que Moisés morreu lá no alto do Monte Nebo. Mas o próprio Cristo desceu para ressuscitar Moisés. E hoje, ele está lá no céu. Porque nós acreditamos? Mateus capítulo 17. Capítulo 17. Verso 1, 2 e 3. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago, João e os levou em particular a um alto monte, mais uma vez um monte na jornada. Enquanto o deserto mostra as lutas pela qual nós passamos, o monte muitas vezes na Bíblia é apontado como um local onde nós estamos mais próximos de Deus. Um monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram quem, queridos? Moisés e Elias falando com ele. Eu achei fantástico esse trecho. Moisés e Elias falando com Jesus. Eu não sei quais foram as palavras, porque a garantia de que eles permaneceriam no céu era Jesus morrer aonde? Na cruz. Ficar firme, Jesus. Não quero morrer eternamente, não. Mas eu vejo mais uma fala de um amigo, de alguém que quando precisa e te liga, e você passa horas e aquela conversa muda a sua trajetória, sabe? Ele conversou com Jesus, mas não foi uma conversa de pessoas que não se conheciam. Uma conversa de alguém que já conhecia a Deus face a face, antes de ter ido para o céu. Eu queria encerrar com vocês olhando esse texto. Volta agora lá para Êxodo, capítulo 33. Moisés foi lá, esteve com Jesus no momento de luta, no momento onde Jesus estava se preparando para morrer por todos nós. Imaginando que Moisés, ele já tinha um relacionamento com Deus muito tempo antes. Nos momentos de alegria, de luta, de dificuldade, que vale a pena estar ao lado de Deus. Êxodo capítulo 33, verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Deus tem falado com você? Qual foi a última vez que você passou um bom tempo conversando com Deus? As suas decisões são guiadas por este Deus. Às vezes que Moisés decidiu seguir a vida sem o ouvir de Deus, não deu certo. Ele matou uma pessoa. Ele espancou uma rocha. Queridos, nós estamos vivendo na fase final deste mundo. Não dá mais para brincar de ser crente. Moisés fala com Deus não como alguém que está pedindo algo, não como alguém que tem medo, que tem que bater um cartão. Ele fala aqui o texto como um amigo, como alguém que desabafa, que conversa. Eu tenho que falar isso. Daqui uns dias eu vou estar mudando. Eu sou um amigo muito rico. Às vezes passa anos eu não ligo para meus amigos de infância. Mas sabe quando você tem aquele nível de amizade, quando você está junto, você conversa, parece que o tempo não passou, que a amizade permanece a mesma, que a amizade ela continua forte. O Senhor Deus, Ele quer esse tipo de relacionamento conosco, mas diário, a cada manhã, a passar tempo ao lado dele. Moisés passava tempo ao lado de Deus, ele estava conduzindo o povo para a terra prometida. Nós estamos sendo conduzidos para Canaã celestial, e não dá para viver nesse mundo sem ter um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro.
Você é amigo de Deus? Quando Deus, Ele fala conosco, Ele transforma. Quando eu passo tempo com os meus amigos, eu lembro que ia para casa do meu primo, que tem um sotaque forte, eu voltava falando parecido com o primo. Quando nós andamos, quando nós falamos, o nosso falar é parecido com Deus. O texto fala em outro momento que quando Moisés passava tempo com Deus, a face dele brilhava. Um relacionamento. Um homem que teve um passado com erros, mas a vida foi transformada quando ele encontrou novamente com Deus. O Senhor é capaz de transformar aquilo que nós não imaginamos. Converteu um assassino em Moisés. Ele nos chama mesmo quando nós negamos o chamado. Ele acredita em nós quando nós não acreditamos em nem as pessoas. Mas o maior desejo de Deus, queridos, é o nosso relacionamento com Ele. Que eu e você nos tornemos amigos de fato de Deus. Amém. A Aline vai cantar uma música. Eu queria que você não prestasse atenção nela. A música é uma fala de Deus. É como se Deus estivesse falando comigo e com você. Pode vir aqui. Eu queria que você fechasse o seu olho neste momento e ao escutar a canção, pense como se Deus estivesse falando com você, não com alguém que você gostaria que estivesse aqui, ou com uma pessoa que está do seu lado, é você, é o seu momento Deus. Pensa que Deus estivesse, quando você fecha os olhos e pensa em Deus, pensa que nesse momento Deus está falando diretamente com você. Roberto, ouça essa mensagem. Abra o seu coração para Deus. Na sua vida, eu e você possamos ser transformados que nem Moisés foi, a partir de uma trajetória, uma jornada ao lado do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Perdido querendo
Muito obrigado, porque todos nós temos a certeza do seu amor. Muito obrigado, porque nós não merecemos e o Senhor ainda assim nos ama. Pai, perdão, porque às vezes nós temos até o objetivo correto, mas fazemos de acordo com a nossa vontade sem te consultar. Da mesma forma que aconteceu com Moisés, acabamos errando, falhando, nos envergonhamos. Quem sabe o Senhor tem chamado alguns, ou todos nós, para te servir, para ir além, e às vezes rejeitamos esse propósito, esse chamado, Pai. Esquecemos que o Senhor promete que vai estar conosco. Às vezes, imaginamos que possamos fazer algo maravilhoso em seu nome. Tudo isso é importante, mas na jornada cristã, o que o Senhor realmente deseja é que todos nós tenhamos um relacionamento verdadeiro contigo. Pai, nos ajude a sermos amigos de Ti, a abrir o nosso coração, a compartilhar o nosso dia, a viver ao seu lado e ser transformado através da sua palavra. Moisés foi um homem que fez grandes maravilhas. A Bíblia apresenta este homem com altos e baixos, mas a Bíblia também declara que ele falou com o Senhor face a face. Ele estava ao lado de Cristo no momento mais difícil. Nós estamos vivendo a parte mais dura, a parte mais triste da história dessa terra. Precisamos lembrar que somente ao lado de Jesus que conseguimos vencer. Amém. Cuide de nós, ó Deus, cuide dessa igreja tão amada. Nos ajude a cada dia desse relacionamento com o Senhor seremos transformados pelo Teu amor. Que as pessoas vejam o brilho do nosso rosto, as nossas falas, atitudes, homens e mulheres que passam momentos ao seu lado, como amigos verdadeiros. Continue conosco. Nos traga amanhã para mais uma vez ouvirmos a sua voz. Nos leve em paz para os nossos lares. Que a nossa decisão esta noite seja passar mais tempo ao lado de Jesus. Em nome dele que nós oramos.